recebi esse tema, né, o modo de pensar por conceitos, legalidade e o direito tributário, como um importante desafio, mas também como um conteúdo que me faz retomar um trabalho fundamental, que eu não quero explorar aqui em todos os seus contornos, mas fazer registro, que é justamente o livro importantíssimo da professora Isabel Dersi, quando enfrentou essa grande discussão em relação ao tipo no direito penal e no direito tributário. E, logicamente, a professora Isabel Dersi, ao longo dessa obra extremamente profunda, de leitura obrigatória para todos nós, de antes e de hoje, desafia justamente a teoria dos tipos para evidenciar a importância dos conceitos classificatórios, a importância dos conceitos no direito tributário, de tal modo que, de fato, era colocado exatamente numa ordem de manifestação da Constituição até o último ato normativo sobre os tributos, exatamente uma necessidade de parametricidade desses conceitos. Daí, realmente, a importância de examinarmos a relação entre tipo e conceito, justo para promover, vamos por assim dizer, uma preferibilidade dos conceitos ou da forma conceitual. Alguns adotam o termo tipo fechado para representar essa noção, mas é um uso, podemos dizer, inadequado ou impreciso, né? Porque o conceito refere-se a outro aspecto do modo de pensar. Entretanto, esses dois conteúdos desafiam o intérprete do direito permanentemente. Afinal de contas, nas competências constitucionais estão tipos ou estão conceitos? Nos princípios estão tipos ou conceitos? E nas elaborações legislativas, na demarcação dos critérios de materialidade dos diversos tributos, estão ali tipos ou conceitos? E qual seria, então, a repercussão disso? Logicamente, esse modo de pensar tipificador ou conceitualista tem funções importantes a serem desbravadas. Logicamente, estamos passando, ao meu ver, pelo menos, por uma crise muito severa na doutrina, né? Uma crise das piores que nós já passamos, porque chegamos a uma espécie de niilismo, de não acreditar em mais nada, porque sempre aparece uma teoria diferente ou que desconstrói, uma opinião que desconstrói aquilo que seria, digamos, uma ordem natural das coisas, e os grandes desafios seguem praticamente os mesmos, ou seja, afirmar uma positividade do direito ou simplesmente adotar uma plasticidade inerente a uma espécie de jurisprudência dos princípios de tal ordem que podemos cair no vale tudo, não é? Onde qualquer coisa, qualquer opinião, qualquer decisão pode ser justificada. Em matéria tributária, isso nos leva à máxima insegurança jurídica. O que se quer resgatar quando se fala de conceito e legalidade é que exatamente a legalidade deve privilegiar em matéria tributária a função certeza do direito, a função certeza da segurança jurídica. E, portanto, entre a plasticidade dos tipos, a flexibilidade tipológica em relação, muito assemelhada aos conceitos de standard do direito anglo-saxão, em face da preferência no direito de civil law dos conceitos e, portanto, com prevalência dos conceitos, tem-se aqui uma tecnologia jurídica aprimorada. Em que sentido? No sentido de afirmar os conteúdos das leis tributárias, na definição do fato gerador, do sujeito passivo, da base de cálculo, preponderantemente sob a forma de conceitos. É lógico que
há, por parte da doutrina e da jurisprudência como um todo, um certo entusiasmo pela busca da resposta correta. É como se houvesse sempre a necessidade de afirmar uma única resposta na solução dos conflitos ou na decidibilidade do direito. Então, essa busca por uma única resposta parece encontrar muito conforto no entendimento mais orientado a conceitos do que a ativos. Na verdade, isso não se coloca. E não se coloca adequadamente porque não é o fato de você trabalhar com conceitos que isso implica afastar a interpretação ou afastar a multiplicidade de sentidos que os termos podem ter. Não é? Essa é uma preocupação central, ou seja, ao dizer de uma opção conceitualística sobre aquela tipológica, e obviamente isso traz repercussões na argumentação jurídica de forma inexorável e na metodologia que o jurista deve adotar ao empreender as suas análises em matéria tributária, é importante perceber que não há, nessa escolha, uma busca pela única resposta correta do sistema. Podemos conviver com entendimentos divergentes, com interpretação na forma de construção ou reconstrução de sentido. Essa visão é uma visão muito oportuna, porque nós vivemos uma crise de democracia muito séria. E uma crise de democracia, de algum modo, estimula o poder, e no caso o poder judiciário, a decidir invadir a esfera do poder legislador. Ao tempo que as decisões assumem um caráter construtivo e inovador, quando o próprio Código Tributário Nacional proíbe a analogia, ou quando a interpretação extensiva, e normalmente quando se trata de decisões pró-fisco, em momentos de crise, há uma tendência no direito de uma orientação a um direito financeiro de exceção. Direito financeiro de exceção, quero dizer, de usar instrumentos, como disse bem o professor Onofre aqui, né, essas capturas das competências dos entes alheios. Também há aquela intenção de captura do direito dos contribuintes, como se deu com esse FEF, esse fundo extraordinário, excepcional, onde dos incentivos fiscais os estados decidiram cobrar 10% sem nenhuma competência, desprovido de qualquer sentido, construção esta que não encontra amparo constitucional em lugar algum. Mas, de qualquer modo, isso implica o quê? Típico caso de invasão de competência. E invasão de competência pela interpretação. Ora, é lógico que textos obscuros, textos imprecisos, textos vagos, levam ao intérprete uma certa facilidade nessa manipulação. Vide o Supremo Tribunal Federal, que a torto e a direito se apropria, se aproveita dessa vagueza de normas constitucionais para inovar um direito que não existe e apropriar-se da competência de legislador positivo, portanto, em afronta imediata ao princípio democrático, de um Estado democrático de direito e de afirmação da autonomia e independência dos poderes. É numa lógica, portanto, de afirmação, primeiro, de que o direito é aberto a múltiplas respostas, mas essas múltiplas respostas não são indeterminadas. Nós não estamos a falar de uma amplitude de possibilidades, porque essa determinação ela é dada pelo texto. Uma coisa é dizer que a interpretação desses textos abre-se para uma possibilidade de diversos sentidos a serem construídos. Outra é saber que essa construção tem limites. E quais são, então, esses limites nesse processo de construção de ideias? Nesse sentido, logicamente, nós precisamos
antes de dar essa resposta, entender, ora, qual é o princípio fundamental que justifica o pensar por conceitos no direito tributário? O princípio fundamental é o da segurança jurídica, pelo seu subprincípio, que é o da certeza do direito. Esses termos estão sendo usados corriqueiramente, até jornalistas hoje se sentem confortáveis em falar de segurança jurídica, como se dominasse em plenitude tudo aquilo que contempla. E nesse modelo, esse modo de se manifestar sobre o princípio de segurança jurídica, digamos que o princípio, em todo o seu conteúdo, mais e mais, ao invés de se afirmar, desgasta-se. E é um desgastar-se que é ruim. Por quê? Porque o sentido começa a não ter densidade, não ter aquilo que nós esperamos, não é, do princípio de segurança jurídica, que é a afirmação de uma previsibilidade, de uma certeza jurídica que transmita a previsibilidade. Ora, a segurança jurídica não está no ordenamento por acaso. Ele é a própria razão de existir do Estado de Direito. Só há Estado com função função preambular do Estado, de qualquer Estado, e mormente do Estado Democrático de Direito, é de afirmar segurança. Não existe realização da justiça se não houver uma afirmação de certeza do direito aplicável e, portanto, de segurança jurídica. É exatamente aqui que se coloca uma preocupação sobre, afinal de contas, o que é a segurança jurídica? Antes de mais nada, é preciso dizer que a segurança é um direito, mas a segurança jurídica, antes de tudo, é uma garantia do ordenamento. Uma garantia jurídica que tem por finalidade proteger justamente essa previsibilidade por meio da certeza jurídica, por meio da confiança no ordenamento e da estabilidade desse mesmo sistema. Essa proteção de confiança leva ao cidadão um direito subjetivo público fundamental de arguir a segurança jurídica como um pressuposto do conceito de Estado de Direito. E é exatamente nessa ordem que, quando nós olhamos para a legalidade, o que dela esperamos, mais do que tudo, é certeza, é previsibilidade. Há outras funções que cumpre a legalidade. As funções relacionadas ao princípio democrático, ao princípio republicano, aos princípios da própria formação do Estado de Direito. Mas o de segurança jurídica, especialmente aquele da segurança jurídica material relacionado aos seus conteúdos, esses são, de modo objetivo, sem dúvida, os mais importantes. E em matéria tributária, a Constituição teve uma preocupação enorme. Primeiro, identificou as espécies de tributos, impostos, taxas, contribuições. Desse gênero, tipificou ali, em algumas hipóteses de competências, certos conceitos materiais bem demarcados, ali naquele âmbito de competências, os impostos que cabem à União, aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal, mas não só. Atribuiu à lei complementar o papel de definir fato gerador, base de cálculo, sujeito passivo dos impostos. E, além disso, estabeleceu parâmetros de aplicação em cada um desses respectivos impostos. Esse conjunto de informações visa justamente a uma especificação e limitação material do legislador. Ora, um sistema com essa característica converte, então, a certeza do direito numa segurança jurídica por orientação, para definir o quê? Previsibilidade do sistema, que é o que falta hoje, porque o contribuinte reclama tanto de não saber qual é o futuro em relação à carga tributária dos negócios.
exatamente porque a forma como a legislação está construída dificulta em muito pela variação, pelas mudanças repentinas, pelas alterações frequentes dessa legislação, ou pela própria forma de decidir conflitos pelo Poder Judiciário ou pela administração pública. Isso vai interferindo no processo de orientação. Então, cada vez mais você vai perdendo a segurança jurídica por orientação. Mormente em tempos onde o contribuinte é quem interpreta e aplica toda a legislação tributária nos lançamentos por homologação, ficando para o fisco apenas o papel de controle. Ora, o contribuinte tem que saber previamente a quais obrigações ele está submetido, e é exatamente nessa linha de segurança jurídica por orientação que se coloca esse efeito fundamental que é o da previsibilidade. Pois bem, se essa segurança jurídica por orientação ela tem essa expectativa, o problema se coloca ainda mais forte sobre o tema da relação entre conceito e título. O Timothy Endicott usa uma expressão que eu gosto muito e diz que quando há uma norma vaga, um texto é vago, ele convive com um chamado critério de tolerância. Então, expressões precisas ou mais conceituais prescindem desse critério de tolerância. Expressões imprecisas, diferentemente, vão chamar exatamente mais e mais esse critério de tolerância como eliminação da opacidade normativa que isso vai gerando, ou que essas expressões vagas vão gerando. Pois bem, a pergunta que se faz aqui é exatamente essa. Quando nós trabalhamos com tipos, e geralmente os tipos estão relacionados com uma realidade muito fluida, muito indeterminada, obviamente, o tipo usa sempre de termos vagos, de termos muito amplos, para alcançar a mais ampla possibilidade em relação a esses contornos. E nos conceitos classificatórios, diferentemente desse aspecto, o que se espera é justamente o oposto. São os limites precisos. Não é um conceito amplo de prestação de serviços que vai justificar a tributação, mas sim a demarcação objetiva de quais serviços são objeto da tributação. Por isso, a cláusula conceitual, ela é um instrumento de certeza e segurança jurídica fundamental e que deve ser prestigiado não apenas pelo legislador, mas pelo intérprete, pelo julgador, na hora de examinar a aplicabilidade de todo esse conjunto normativo. É claro que o tempo aqui é muito curto para nós entrarmos em todos os meandros relativos a distinções entre um e outro, mas creio que o mais importante seja a mensagem de que o pensar por sistema, que é o que nós estamos a fazer a partir da Constituição, e por parametricidade das competências, seguirmos até a última norma, mantendo a unidade conceitual adotada constitucionalmente, por exemplo, para o conceito de renda, para o conceito de serviço, para o conceito de mercadoria. O que se pretende, obviamente, é afirmar isso de um modo objetivo e não de um modo genérico. Entretanto, está aqui o grande desafio da tributação do futuro. Veja, por exemplo, hoje, a economia digital, o quanto desafia o fisco moderno. Porque na economia digital é quase impossível ter-se acesso ou facilidade de identificar, por exemplo, quem é o sujeito contribuinte que realiza aquele fato gerador, aonde se localiza e materializa-se aquele fato gerador. Isso, por exemplo, com relação a imóveis locados em Airbnb ou com relação a serviços telemáticos de várias formas. Por isso, muitas vezes, o fisco, na tentativa de alcançar todas essas hipóteses, começa a adotar a abertura conceitual como sendo um expediente para essa finalidade, o que
evidentemente, deve ser evitado, justamente porque isso agride fortemente o sentimento e o objeto do conceito, que é aquele da certeza jurídica, da certeza do direito, que deve realmente ser prestigiado. Por isso, na segurança, ao lado da segurança jurídica por orientação, temos o que nós chamamos de segurança jurídica por realização, que é exatamente essa segurança de que, na aplicabilidade, esses conceitos serão mantidos. Eu acho, e sinceramente, tenho para mim que Eduardo Garcia Marques, que foi um dos grandes filósofos do século XX, dizer que exatamente nessa segurança jurídica de realização está uma confiança na ordem, uma confiança de que o direito funcionará e realizará as suas funções exatamente como estabelecidas na legalidade estrita. E é por isso que esse controle formal de conteúdos que se, obviamente, tem que fazer permanentemente em matéria tributária, não pode perder essa noção ou essa funcionalidade, exatamente porque isso tem um papel não só de justiça, de afirmação de isonomia do que é aplicável igualmente a todos, mas também de proteção da propriedade privada. Porque, do contrário, em breve, nós teremos realmente uma ruptura do conceito de propriedade, uma ruptura daquilo que é o sentido estrito de justiça e isonomia em matéria tributária. Lógico que momentos de crise levam àquilo que eu mencionei há pouco de um direito financeiro de exceção, onde parece ser permitido descumprir a Constituição, ou parece ser permitido que, para atender às demandas de receitas públicas, direitos individuais e igualmente os constitucionais sejam postos de lado porque o objetivo de arrecadação tem prioridade. Isso é um perigo para toda a sociedade. Nós temos que ter responsabilidade com os destinos, com o futuro e, mais que tudo, com a continuidade e funcionamento do sistema. E, por fim, quero também destacar e concluir que grande parte nós devemos à memória de grandes mestres do direito o conhecimento que nós aurimos até hoje. E uma dessas grandes pessoas é o professor Ricardo Lobo Torres. Então, quero dizer aqui, na presença da família, dos familiares, e eu me sinto emocionado em fazê-lo, que é um motivo de muito orgulho, né, tê-las aqui presentes, e dizer que tenho muita saudade do grande mestre. Muito obrigado a todos.